nas nossas operações. Então vamos aqui para a tela. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês e separar de acordo com a visão, tá? Vamos lá. O mercado financeiro, ele tem a sua vida própria, o seu movimento próprio, certo? Porém, ele tem alguns caminhos que ele toma, tá? Seguindo alguns ativos que a gente pode separar em categorias, né? É o que a gente fala sobre correlação, mas não é uma correlação ligada de uma moeda com a outra. É uma correlação ligada, por exemplo, a produtos, é uma correlação ligada a commodities, que são bens e serviços produzidos por um país. E muitas vezes vão estar ligados a uma moeda, tá? Então, alguns países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, são países que têm a sua economia muito ligada a commodities, né? O dólar canadense, por exemplo, ele é muito influenciado pelo petróleo, né? O dólar australiano é muito influenciado pelo minério, pelo ouro e também o dólar neozelandês. Então, eles têm, por parte da economia deles, diversos produtos, né, que influenciam essa economia, mas alguns desses ativos estão disponíveis também no mercado financeiro. É possível, pessoal, investir e negociar um minério de ferro, é possível você negociar o ouro, é possível você negociar o petróleo. Então, são ativos que estão ligados a esses países. Então, vamos separar aqui como a gente enxerga que o mercado trabalha em blocos, tá? Que é o bloco de portos seguros e ativos de risco. Vamos colocar aqui, ó, portos seguros. Vamos colocar aqui as moedas que se movimentam e se caracterizam como moedas portos seguros. Ó, o dólar, o USD, o euro. Estou colocando aqui a sigla que a gente usa, tá, pessoal? USD dólar, euro é o R. Vou colocar aqui franco suíço, CHF, JPY, que é o Ien, tá? Então, a gente pode estar separando aqui, é um bloco de portos seguros. A outra categoria de ativos de riscos, nós vamos colocar aqui, são ativos que estão ligados, tá, extremamente a commodities, como eu falei, alguns outros ativos como índices. São blocos de ativos que eles se movimentam de forma diferente do que os portos seguros. Vou colocar aqui dólar australiano, o NZD, que é o dólar neozelandês, dólar canadense, que é o CAD, e também temos outros ativos que também têm essa característica de andar em bloco, um bloco separado dos portos seguros. Vamos colocar aqui índices. O índice, por exemplo, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, o índice alemão, o DAX e outros índices, tá? Ações de empresas, até mesmo criptomoedas. Então, beleza. Podemos ver aqui, ó, nós temos separados aqui 2 blocos, tá? Então, é importante a gente entender que o mercado ele caminha para 2 sentidos, né? A gente já falou em algum momento aqui sobre o mercado estar para o risco ou ele está com aversão ao risco, né? É um termo em inglês que o pessoal usa, por exemplo, é o risk off, que é quando o mercado está com aversão de risco, ele não está com apetite para justamente esses ativos de risco. E quando ele está com risk on, ele está a favor do risco. Então, vou escrever aqui também, para facilitar. Risk on. Ativos de risco. Colocar em vermelho, portos seguros aqui, risk off, ou seja, o mercado ele está com aversão a risco. Então, são termos, pessoal, totalmente ligados a estudos de fundamento de mercado. Vai além do gráfico, mas é possível, através da nossa ferramenta,
fazer essa leitura e entregar para a gente o sentimento que o mercado está tendo naquele momento. Nós temos 2 blocos onde o mercado vai estar se direcionando no dia. Inclusive, temos também uma situação que é quando o mercado está misto, tá? Quando o mercado está misto é quando muitas vezes ele muda o sentimento durante o dia. É uma situação onde ele não tem definido uma direção, tá? Nós estamos agora em 2022, em maio, e nós estamos passando por um momento de guerra. Às vezes você está assistindo esse treinamento em outro momento, outro período, mas você sabe que no início do ano aconteceu uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, em momentos de crises, em momentos de guerra, em situações de abalo econômico, o mercado ele busca uma aversão ao risco e ele vai justamente para o lado dos portos seguros, tá? É uma situação que é muito importante que vocês compreendam essa situação, tá? Com essa noção desse viés, né, vamos dizer assim, você consegue entender numa situação de guerra que seria interessante você buscar, mas estar posicionado a favor dos portos seguros. Isso é um primeiro viés, não quer dizer que você vai se posicionar a favor de qualquer dos portos seguros. Por quê? Vamos dar o exemplo do euro, tá? O euro está intimamente ligado a essa situação de guerra no momento. Nós estamos tendo uma guerra que é na zona europeia. Então, atinge, né, países que, por exemplo, estão ligados à OTAN, são países que estão muito próximos ali. Então, isso aí abala a economia europeia porque deixa uma incerteza no mercado. Países que dependem, por exemplo, do gás da Rússia para se aquecer no inverno. Então, deixa uma incógnita na cabeça dos investidores, dos grandes fundos, dos grandes bancos e até investidores que estão atentos à situação macroeconômica. Então, esses investidores, por mais que eles vão buscar estar posicionados a favor dos portos seguros, o euro será um ativo que eles vão, de certa forma, evitar, tá? Vão evitar ou vão usar de mais cautela ao se posicionar em relação ao euro. Vão ficar atentos em qualquer situação onde possa resolver aquele conflito ou não. Então isso vai afetar muito. Eu vou passar aqui agora para o nosso painel em si, aqui dentro do nosso display. É a funcionalidade que faz referência ao sentimento de mercado. Olha aqui, estou sinalizando para vocês. Nós temos aqui a linha portos, que representa os portos seguros, e a linha aqui riscos, que representa os ativos de risco. Agora, nesse outro ponto aqui, nós temos separados 3 time frames, H1, H4 e D1, que é o diário. Então, aqui a gente separa e a nossa ferramenta entrega como está a força desses blocos, tanto o porto seguro quanto os de risco. No H1, ele está mostrando como está a força. Nesse caso, nesse momento, os portos seguros estão 5.5. Você pode reparar que ele está verdinho, ou seja, ele está numa crescente, está com uma seta apontando que ele está aumentando. E quando ele está próximo de 5, já começa a ficar verde, ou seja, ele está numa crescente. Então você já começa a ficar atento do que está acontecendo no mercado e a nossa ferramenta está lendo isso. No H4 mostra a mesma coisa. E no diário também. Tá? No diário mostra que ele está 7.3, porém está caindo. Ou seja, é um time frame maior. A gente separa, pessoal, em 3 time frames para você ter uma visão macro e a micro ao mesmo tempo. Tá? E quando o ativo começa a aproximar de 3, está caindo, a gente deixa na cor vermelha. Então mostra que ele está numa situação de queda. Então, pessoal, é possível mudar os time frames nas configurações, depois eu vou abrir. Né? Quem às vezes quer colocar um time frame menor e nos maiores trocar o diário para o semanal, é possível também, mas por padrão a gente entrega essa configuração aqui. Então, pessoal, entendido tudo isso, entendido que o mercado trabalha com blocos, entendendo que é uma análise que vai te entregar informações para juntar com o seu fundamento de mercado, essa ferramenta
ela vai ser muito útil para você poder já filtrar inicialmente para onde o mercado está indo nesse momento, né? Então você já vai prestar atenção, por exemplo, que os portos seguros estão acima, né? Eles estão se valorizando aqui frente aos ativos de risco. Então é um motivo para você começar a prestar atenção. Claro, você vai fazer sua análise, vai unir o fundamento com essa análise aqui de probabilidade, de faixas de preço, tudo mais. Porém, você já tem um viés, você não precisa de pensar, meu Deus, o que eu vou operar hoje? Você pode estar operando ativos que o sentimento do mercado não está bom para eles? Pode. Mas se você quer pegar uma tendência, você quer ir a favor do movimento do mercado, vamos dizer assim, não é nem tendência, às vezes está começando algo que está começando a ter uma mudança, né? Um sentimento de mercado. A nossa ferramenta já entrega para você essa informação. Muitas vezes tem pessoal que recorre à casa de analista, recorre a outros lugares para você ter essa informação. Nossa ferramenta ela já entrega isso aqui para você em tempo real. E por trás aqui, nós temos análise de índices, temos análises aqui de moedas, temos toda uma análise que a nossa ferramenta já faz para te entregar esse resultado aqui. Vamos lá, vou mostrar aqui nas configurações, em propriedades. Você clica direto, vocês têm duas opções para entrar na configuração, ou clica aqui em lista de indicadores e depois propriedades, ou vocês podem também clicar direto na média de ouro, ou qualquer um dos outros recursos da ferramenta, com o botão direito ele já vai propriedades do MW4 Profit. Então aqui eu tenho essa seção onde eu tenho portos seguros versus ativos de risco, e aqui nós temos período 1, 1 hora, período 2, 4 horas, período 3, 1 dia. Então, é exatamente esses time frames que já vêm configurados. Se você quiser mudar, vocês podem estar mudando, tá? Eu aconselho que vocês deixem do jeito que vem, do jeito padrão. Então é isso, pessoal. Essa é mais uma funcionalidade que nós temos na nossa ferramenta, que vai entregar para vocês o sentimento do mercado. É uma funcionalidade fantástica, é uma funcionalidade que vai dar para você já de cara para onde que o mercado está caminhando naquele momento. Claro que você vai operar um ativo X ou Y, você vai abrir o gráfico, olhar, ver como é que está o preço, como é que está a região, mas você já tem um norte para você seguir, que é muito interessante, tá bom? Então, muito obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.